Agora, uma questão que eu queria refletir com vocês. Que vocês falaram muito sobre essa natureza humana de querer viver e viver e viver. Eu queria saber se existe uma relação entre esse desejo intenso de viver e o medo da morte. Né? Ou se são coisas que não são necessariamente relacionais. O que você acha, pastor Leandro? A pessoa quer viver muito porque ela tem medo de morrer, ou é importante querer viver muito? Eu acho que existem esses dois tipos de pessoa. Existe o tipo de pessoa que ama a vida, ama viver, ama o respirar, ama o acordar todos os dias, trabalhar, fazer, tem o prazer na vida. E tem pessoas que, pelo medo de morrer, elas fazem de tudo, elas se cercam muitas vezes até de uma natural proteção, né, para não experimentar ou chegar perto da questão da morte. Eu acho engraçado assim, você ver como que as pessoas lidam diferente, né? Pessoas diferentes lidam com a morte. Tem gente que vê a morte como uma coisa assim absurda. A última coisa que ela quer na vida dela é a morte. Para outras pessoas, a morte se torna uma solução. A pessoa olha para a morte e diz assim, não, a morte para mim é a minha solução. Ela pensa que é a solução. Né? Minha solução está em morrer. Perder o prazer de viver. Exatamente, minha solução é a morte. Tem outras pessoas que cultuam a morte. Veem a morte como algo a ser cultuado, veneram a morte. O Deus delas. O Deus delas é a morte. Então, tudo que tem esse aspecto, né, de morte para ela se torna assim, maravilhoso. Gosta de ir no cemitério, gosta de vestir caveira. Existem bandas, né? Existem grupos. Então a pessoa cultua a morte, fez da morte, né, o seu ídolo, o seu Deus, né? E tem outras pessoas que lidam com a morte de uma forma indiferente. Tem gente que nem se preocupa com a morte. Insensível, né? A pessoa simplesmente ela vive como se morte não existisse. Daí, então a pessoa vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Faz os planos. Né? E a pessoa, assim, ela pouco percebe que dia após dia, inevitavelmente, ela está se aproximando daquele momento em que a sua morte irá chegar. Né? E, assim, trazendo isso para nós que somos cristãos, eu acho que é muito difícil um cristão lidar com a morte como um Deus, é muito difícil o cristão olhar para a morte como solução para os seus problemas. Eu acho muito difícil um cristão ter medo da morte, mas às vezes eu vejo que os cristãos vivem a vida como se a morte não existisse. E a morte é certa para cada um de nós. E a morte é para nós, deveria ser para nós, aquele anúncio constante de que essa vida deve ser vivida de maneira a glorificar o Senhor todos os dias. Porque uma vez que eu irei me deparar com a morte, eu vou prestar conta da minha vida frente à morte, ao Senhor, de tudo que eu fiz em vida. Então, às vezes, os cristãos vivem assim, né, tranquilos, na vida, e faz e tal. Mas a nossa vida não é vida nessa vida. A Bíblia faz questão de dizer para nós, Pedro diz isso para nós, Paulo diz isso para nós, Jesus diz isso para nós. A nossa vida nessa vida, ela é peregrina. Aquele que quiser buscar a sua própria vida. Exatamente, ela é peregrina, nós estamos aqui de passagem, porque a nossa vida, né, ou como João diz para nós, em 1 João no capítulo 3, ele diz, vede irmãos, com grande amor tem concedido o Pai, pelo fato de termos sido chamados filhos de Deus, e de fato somos seus filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Então a gente percebe que a nossa vida, na verdade, ela irá se manifestar na manifestação do Senhor. E enquanto o Senhor não se manifesta, Paulo diz para nós em Romanos 8 que nós estamos nesse corpo presente gemendo para que se manifeste a adoção de filhos, o que Paulo diz para nós que é a glorificação do corpo. Eu acho que a história bíblica, como o pastor Vini está dizendo, ela é muito equilibrada, ela nos leva a um equilíbrio de vida. É muito interessante, uma vez eu fiquei perguntando, Senhor, mas por que tantos textos bíblicos e tanta história? Porque você pega Hebreus 11 dos heróis da fé, existem muitos. Se você lê o Velho Testamento de uma forma corrida, são muitas histórias de muitos homens de Deus, ou de muitos homens que não respeitaram a Deus, no Velho e no Novo. Agora é interessante que a gente vê nascimento, desde genealogia, até eles crescem, eles têm uma vida e eles morrem. Aí a gente vê a história de um outro que nasceu, que tem uma vida, que faz tudo e morre. A gente consegue, biblicamente, ter exemplos de quem cuidou bem do seu período de vida.
Que tipo de recompensa a Bíblia Olha, diz de sobre essa Juízes, de vida? Reis e de Crônicas são exatamente isso. Tá? Repetidamente, alguém está dizendo o seguinte, você vai ter o mesmo ciclo. Você vai nascer, você vai ter esse tempo. E se Jesus não voltar, aí entra na carta de Tessalonicenses, se não voltar enquanto nós estivermos vivos aqui no corpo, né? Não, se nós formos despidos, né? Mas queremos ser revestidos, quer dizer, do novo homem, ele está dizendo o seguinte, se você não viveu o arrebatamento ainda vivo, saiba de uma coisa, a sua história será como de Davi. Ele nasceu, ele teve um período, e o que ele fez ecoa para a eternidade para a sua vida aqui. Mas ele morreu, o seu corpo experimentou corrupção. Aí vem a história de outro, e de outro, e de outro. Acho que Lázaro ressuscitou, mas morreu. Morreu novamente. É uma questão de equilíbrio. legado, né? Do que deixa aqui. Aí a pergunta, quando você morreu, que de história, que mensagem que a sua vida transmitirá? Há mais ou menos 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de ir até Londres. E eu fui conhecer o cemitério onde está sepultado Charles Spurgeon. E eu cheguei no túmulo dele, e eu fiquei ali olhando, e só vinha uma frase na minha cabeça. E a frase que vinha na minha cabeça era a seguinte: a vida de um homem, né, o seu legado, fala mais do que o seu tempo de existência. Sim. A vida de um homem fala muito mais. Ela fala muito mais. O tempo que ele viveu é bem menor do que o tempo que ele não viveu. O tempo que ele não viveu. E a vida dele continua ecoando para nós hoje. O legado de vida que ele viveu e que ele deixou continua ecoando para nós hoje. Eu acho assim, que hoje em dia, essa palavra, principalmente, né, dentro da perspectiva que a gente vive hoje, né, onde as pessoas elas estão tão interessadas na vida, mas elas não entendem o que é vida, e eu acho que era uma coisa até interessante, de repente, nós falarmos, porque as pessoas têm uma concepção de vida que nem sempre é vida. E quando fala de morte, aí a pessoa não gosta de ouvir falar de morte, porque parece que morte, para ela, não faz parte de uma concepção do que significa a vida. Mas o próprio Paulo vai dizer para nós na sua carta aos Filipenses que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então você consegue perceber que Paulo conseguia ver a morte tão presente na vida dele, diante dos fatos e acontecimentos que estavam por vir, e Paulo diz que mesmo em face da morte, a morte em nada lhe era prejudicial. Pelo contrário, a morte era simplesmente para ele aquele momento em que ele fecharia os seus olhos e abriria os seus olhos diante do seu Senhor. E Paulo vai mostrar isso, muito bem lembrado, que na verdade é uma vida equilibrada. Porque ele está dizendo de uma perspectiva de quem está escrevendo, a consciência que ele tem de morte, mas como aquilo era para ele, segundo a confiança que ele tem com o Senhor. Eu acho muito interessante, muito rico a vida de Jesus. Porque Jesus, em hora nenhuma, ele trava com relação à morte. Pelo contrário, se a gente vai lendo os evangelhos no decorrer, existe um determinado momento que ele começa a citar várias vezes para os discípulos que ele iria ser entregue, que ele iria sofrer e que ele iria morrer. Eu não entendo que ele falou com alegria. É lógico que a morte dele tinha um propósito muito definido, mas eu entendo que ele compreende isso, ele compreende a importância que a morte tem para a vida natural que ele está vivendo aqui na Terra e o que ele tem, qual é essa importância para o pós. Quer dizer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu estarei vivo, né, em uma outra situação, em outro plano, com o corpo glorificado, sendo mediador e tudo mais. Mas ele consegue, como homem também, colocar muito bem diante da vida dele, ensinar os discípulos. Ele chega no final para ministrar o coração de Pedro, ele vai falar sobre a morte de Pedro, vai falar sobre os finais dos dias, ele vai falar sobre João também, o discípulo amado, quer dizer, ele utiliza aquele momento ali para usar a morte de uma forma intensa, ou então dizer, olha, hoje você se controla, amanhã alguém vai te levar. O que eu estou entendendo não sei se eu vou falar correto, vocês me corrijam, né? Que pior que aquele que vive com medo da morte é aquele que a ignora e dessa forma não vive de uma maneira produtiva, de uma maneira que a sua morte vai ser o início de um legado que durará certamente muito mais tempo do que o tempo que ele passou na Terra. É o que Salomão fala, é preferível estar na casa do luto do que na casa da festa. Por quê? Porque em face da morte, você pensa na vida. Você para refletir de que maneira você tem gastado seus dias. Às vezes na casa da festa, né, na casa onde há festa, você não se preocupa com a vida. Há muito do momento, isso, né? Então muito você está ali, momento, e que maravilha, está tudo ótimo. Verdade. Mas, de repente, né, assim, cara, a vida, assim, Deus é maravilhoso, porque
a vida, ao mesmo tempo que ela é tão incrível e intensa e extremamente complicada, em virtude da morte, você vê que ela é completamente frágil, delicada e simples. É verdade. Simples. Você está ali e você fala assim, gente, a vida é muito frágil. Nossa, Frágil. nós é que complicamos demais. Nós vamos ter que fazer uma paradinha rápida, esse é o programa de 1 hora, mas eu queria deixar uma pergunta no ar, para os telespectadores refletirem, para vocês nos ajudarem no segundo bloco, que é a questão do que acontece depois da morte. Porque o que acontece depois da morte também implica na maneira como eu conduzo minha vida Sim. até a morte.